Gente, boa noite. Vamos continuar com o conteúdo da aula passada. A aula passada foi mais uma introdução, né? Um momento onde que nós olhamos alguns conceitos bem elementares, mas, na verdade, muito elementares mesmo, né? E hoje, apesar que hoje nós vamos falar sobre revisão também, tá bom? Transformadores, eu acredito que alguns de vocês podem ter visto alguma coisa, principalmente mecatrônica, mas a engenharia civil, de repente, não conseguiu ver ainda, tá? Então, eu vou falar algo, vamos dizer assim, nós vamos falar um pouquinho sobre os transformadores, o que é necessário para nós entendermos, para nós pelo menos termos uma ideia da utilidade e do caminho deles, né? Deixa eu só passar para vocês, então, relembrar, na aula passada, nós colocamos a função deles, né? Só um minuto, vamos abrir aqui. Aqui, instalações elétricas. Só para relembrar um pouquinho da aula passada. A parte de geração. Então, só para relembrar, nós temos transformadores em alguns pontos estratégicos, né? Que são importantes. Então, aqui, nessa imagem do que a gente passou na aula passada, nós vimos alguns pontos com transformador. Transformador nesse ponto, transformador nesse ponto, transformador nesse ponto, transformadores em alguns pontos também em postes, né? Acredito que vários de vocês já prestaram atenção que nas linhas de distribuição existem transformadores nos postes, né? E por quê, professor? Por que o transformador? Qual a necessidade de um transformador e qual a aplicação dele? Como que ele funciona? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho desse camaradinho aqui, desse elemento que compõe, né, que está aqui no meio de toda a parte entre geração, transmissão e distribuição. Qual que é a principal função dele e por que ele aparece em tantos pontos diferentes, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Vamos começar dessa forma, depois nós vamos falar um pouquinho sobre o tipo de entrada e logo na sequência vamos falar também sobre um pouquinho de revisão. Revisar é viver, olhar para trás para depois olhar para frente. Nós precisamos falar um pouquinho sobre circuitos contínuos, circuitos alternados e dar uma breve revisada para a gente conseguir caminhar na nossa parte de projetos, né, dentro de instalações elétricas, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém. Não, então vamos lá. Transformadores. Tá, transformadores, primeiro ponto importante de transformadores. Eles são dispositivos, nós já vimos lá, que são usados com muita frequência, basicamente para quê? Para eu tenho um valor de tensão, eu aumento esse valor de tensão, ou eu tenho esse valor de tensão, eu quero diminuir para um desses dois casos. Ou quando eu tenho um valor de tensão mais baixo e eu quero aumentar essa amplitude minha da tensão senoidal, ou se eu tenho um valor de tensão senoidal alto e eu quero diminuir, tá? Então, na aula passada, nós falamos que a geração de energia elétrica alternada, ela é em torno, na casa de centenas de milhares de volts. Aí você fala, puxa vida, professor, a geração é na casa de centenas de milhares de volts, 500 mil, 600, 700 mil volts. Mas qual o valor da tensão na minha tomada, na minha residência? Qual que é o valor de tensão usual nas empresas, né, que a gente chama de baixa tensão? Então, comumente, nós temos nas tomadas o valor de 127 volts, valor de 220 volts, e assim nós vamos trabalhando dentro da normalidade, dentro de residências e dentro do mundo industrial. Aí você fala, mas e aí, professor, surgiu uma dúvida agora, uma interrogação, qual que é? Se eu tenho a geração em torno de 500 a 700 mil volts, na minha casa chega a 127 volts. Nós estamos falando uma diferença de milhares de vezes. Como isso é possível? Mágica? Não. Nós vamos estudar hoje o elemento transformador, tá? De forma simples, de forma objetiva, tá? Claro que quem quiser se aprofundar esse tema vai ter que pesquisar um pouco, buscar nos livros que nós passamos na bibliografia e que é muito possível, nós vamos dar uma visão geral para que você depois possa
navegar nesse tema, tá? Basicamente, como funciona um transformador? Como um transformador consegue fazer o processo de elevação ou diminuição da amplitude da senoide, da amplitude do valor da tensão, tá? Basicamente, ele funciona em cima da lei de Faraday, tá? Uma referência aí dentro do mundo da física do eletromagnetismo. Então, se uma espira está imersa em um campo magnético variável, nessa espira é induzida uma força eletromotriz que é proporcional à intensidade do fluxo magnético e à velocidade de sua variação. Então, essa aqui é a lei de Faraday. A partir da lei de Faraday que nós temos o princípio de funcionamento de um transformador, tá? Então, vamos repetir. Se uma espira está imersa em um campo magnético variável, essa palavra aqui é muito importante, tá? Se nós não tivermos um campo magnético variável, não funciona, tem que ser variável. Nessa espira, é induzida uma força eletromotriz que é proporcional. Essa força eletromotriz aqui é o que a gente vai considerar como uma tensão, tá? Que é proporcional à intensidade do fluxo magnético e à velocidade de sua variação. Como nós acabamos de falar, os transformadores são equipamentos elétricos que elevam abaixo o nível de tensão no sistema elétrico, mantendo a frequência, tá? Então, o que os transformadores fazem? Eles vão mudar a amplitude ou somente a amplitude, aumentando ou diminuindo. Tá, quais são 3 características principais de um sinal senoidal, tá? Quais são as 3 principais características de um sinal senoidal? Alguém lembra? Alguém pode falar aí pra gente? Todo sinal senoidal, então, se você pensar numa senoide lá de física, ela tem 3 características principais. Alguém lembra? Primeira informação importante, tá? O que tem na sua tomada da sua casa, o que tem dentro de uma indústria, é um sinal senoidal, ou cossenoidal, vamos dizer assim, tá? Então, isso é a geração, desde a geração, você gera um sinal senoidal, uma senoide, e de lá até a tomada da sua casa, você vai continuar tendo um sinal senoidal. Então, eu vou até escrever aqui nas anotações, ó. Sinal senoidal, características do sinal senoidal. Características do sinal senoidal. Primeira característica do sinal senoidal, que a gente tem falado aqui, é amplitude. Tá? Amplitude é uma característica fundamental do sinal senoidal. Uma segunda característica é a frequência do sinal senoidal. Frequência. Terceira característica de um sinal senoidal é a fase. Ontem, na semana passada, muito bem comentado pelo Silas, ele falou o seguinte: professor, a parte da soma dos sinais de energia, nós podemos vir a ter problema, né, por causa da soma. E aí eu esqueci o nome do outro colega que falou muito bem sobre a questão da sincronização para que haja soma, né? E isso é por conta do inversor. Do que a gente estava falando? A amplitude, a frequência é a mesma, tá? Desde o sinal, quando sai lá no gerador, até a sua tomada, na sua resistência, a frequência é a mesma. No nosso caso, 60 Hz. A amplitude, ela é possível de mudar. Nós podemos usar o transformador para elevar ou diminuir essa amplitude. E a próprio efeito Joule, a questão da resistência das fiações usadas, né, na transmissão e na distribuição, vai ter também o quê? Uma perda. Então, existe um processo de perda onde a amplitude também normalmente diminui, tá? Mas nós temos uma terceira característica que é muito importante, é a chamada fase, tá? Se você não tiver 2 sinais senoidais em fase, você não vai conseguir somar perfeitamente o sinal senoidal. Então, se os sinais não estiverem em fase, a soma
não vai acontecer perfeitamente, né? Aproveitando o gancho do Silas da semana passada. Então, para que você consiga fazer todo o processo de soma, todo o processo de vamos dizer assim, acúmulo de energia, né? Você precisa garantir, a frequência já está garantida, você vai precisar garantir que os sinais estejam em fase, tá? Depois nós podemos fazer uma simulação usando o Vicinho, um software de simulação aqui, para mostrar para vocês algumas diferenças e tentar mostrar essa questão da soma, da subtração de sinais senoidais, tá? E a importância de saber essas 3 características. Mas vamos voltar aqui. Teoricamente, deveria ser revisão, tá, gente? Então, eu estou passando um pouco rápido. Mas eu acredito que alguns de vocês vão ter um pouco de dificuldade e a gente vai conversando, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma linha de média com 18.000 volts e a questão, por exemplo, da elevação. Você pode sair de 18.000 e subir para 230, tá? E aqui, 230, você abaixa novamente para uma indústria, por exemplo, de grande porte, que vai receber o sinal em média para 88.000, tá? E nesse outro caso aqui, você também tem de 230 se diminuiu para, por exemplo, 13.800, né? Que é um valor muito comum para empresas de média também, de médio porte. E desses 18.000, você pode ter um outro... desculpa, gente, isso aqui é o símbolo do transformador, tá? Isso aqui é o símbolo, né? É o símbolo das espiras, tá? Aqui é o símbolo do núcleo do transformador, e aqui é o símbolo das outras espiras. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E aqui, por exemplo, nós temos de 138.000 um transformador que pode diminuir, né, o valor, abaixar o valor de tensão para 220 ou 127 volts. Então, basicamente, aqui nós temos o exemplo de aplicação de um transformador, onde você pode fazer a elevação e aqui a diminuição ou abaixar o valor da amplitude. Lembrando, esses valores aqui são os valores de amplitude, tá? Do sinal. Nós temos aqui, rapidamente, né, algumas classificações com relação a transformadores. Nós temos transformadores de potência ou de força. Opa, desculpa. Nem é sexta-feira, já estou enrolando a língua. Transformadores de medição. Esses transformadores são transformadores muito específicos, tá? Para a parte de medição de sinais, medição de precisão e sistemas de medição voltados tanto para energia quanto para energia elétrica, né? Ou sistemas em equipamentos eletrônicos. Transformadores de proteção, muito comuns também equipamentos para você isolar placas, tá? E transformadores auxiliares. Nenhum desses 3 últimos são foco nosso. É só curiosidade. O foco da nossa disciplina, de dar uma visão geral, é o primeiro, transformadores de potência ou transformadores de força, né? Que é o que a gente vai enxergar e vai poder, ao caminhar pela rua, visualizar transformadores desse tipo, tá? Aqui é uma visão geral, e aqui é onde nós conseguimos enxergar o conceito, a fórmula que rege o funcionamento do transformador e como nós vamos trabalhar com ele. Tá? Inicialmente, nós vamos pensar no transformador monofásico. Professor, a gente só usa trifásico, só usa transformador trifásico que a gente vê nas ruas. Tudo bem, gente, mas a gente vai estudar primeiro o monofásico para conseguir enxergar o funcionamento do monofásico. Enxergando o monofásico, você consegue pensar nas 3 fases. Porque, na verdade, as 3 fases, qual que é a diferença delas? Por exemplo, o RST. O RST, do R para o S para o T, você vai ter, normalmente, a mesma amplitude, a mesma frequência, e o que vai ser diferente? A terceira característica. Eles vão ter fases diferentes. Então, de uma fase para outra, o próprio nome diz, né? Fase. A diferença da característica de fase. Elas têm 120 graus, tá? De diferença de faseamento da R, da S, da T, ou da ABC, né? Você pode escolher os nomes aí, como você vai tratar as fases, pensando no sistema trifásico. Que também pode ser muito novidade para muitas pessoas, né? Nós temos 3 tipos de sistemas, e nós vamos falar bastante sobre isso. Nós temos o sistema monofásico. O que é o sistema monofásico? Ele vai ter apenas um fio de fase chegando para você e provavelmente um fio de neutro, tá? Fase neutro. Quando eu tenho um sistema bifásico, é quando você tem 2 fases chegando na sua indústria, na sua casa, no seu comércio. Aí você vai ter 2 fases
e provavelmente você pode ter ou não neutro, porque você pode trabalhar somente com fase-fase. Mas normalmente você tem um neutro, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula também. E nós temos o sistema trifásico, que o próprio nome diz. Tri de 3 fases, bi de 2 fases e mono de 1 fase. Tá? No primeiro nós vamos trabalhar focados no sistema monofásico, uma única fase. Pensando num sistema monofásico, nós temos aqui o que seria o exemplo de um transformador. Um transformador, normalmente, ele tem um núcleo, tá? Esse núcleo, ele normalmente é ferro-magnético, tá? Por que ele é fatiadinho, professor? Eu já vi um transformador aberto, o núcleo dele são várias chapas. Essas várias chapas é justamente por causa da questão lá do primeiro slide, que é a lei de Faraday. Desculpem, gente. Que é a questão do fluxo magnético, tá? Mas nós não vamos entrar em muitos detalhes, porque é um assunto bem pesado da parte de engenharia de eletromagnetismo. Mas o que a gente precisa entender? Você tem um núcleo, que é de material ferro-magnético, né? Por exemplo, ferro, tá? Nesse núcleo, você tem num lado dele uma espira, um conjunto de espira, tá? Que a gente chama de bobina do primário, tá? E aí essa bobina do primário é o quê? É um fio, né? Pense num fio. Vou pegar aqui um fio do meu carregador, só para ilustrar, tá? Mas você tem um fio, eu acho que eu não tenho nenhum fio aqui, não. Não tenho fio. Você tem um fio, é claro que aqui dentro eu tenho mais de um fio, né? Mas pense num único fio. E esse fio, ele é encapadinho, bonitinho, e você vai enrolar ele fazendo espiras, tá? Isso que é uma bobina. Aí você faz as espiras. Espero que vocês tenham conseguido enxergar. E essas espiras, elas estão enroladas por exemplo, no núcleo, tá? Então, você pega um fio, enrola, em volta e passa. E aí, isso a gente chama de primário, é onde entra a energia. O secundário, que é onde sai esse lado de cá, você também tem outro conjunto de espiras enroladas nesse núcleo, tá? E isso aqui compõe o transformador. Então, o transformador, professor, o transformador, então, é um núcleo, que normalmente ele é feito de ferro, né? É um material ferromagnético. E aí você tem espiras de um lado, um fio enrolado de um lado e um fio enrolado do outro. Basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Tá, a energia entra aqui nesse fio e sai aqui desse outro lado. Aí a primeira pergunta. Professor, que mágica é essa? Eu não sei se todo mundo entendeu. Mas a energia, o fio, a corrente elétrica, ela passa aqui, ó, nesse fio, fica aqui, né, fazendo as voltinhas aqui, dessa bobina do primário, e ela fica circulando aqui, ó. Tá? Ela tá circulando aqui. E aí, o que acontece? Eu coloco uma energia aqui, esse fio pode ser, ele não tem conexão física, vamos dizer. A corrente, ela não tá passando aqui por esse material ferromagnético. Tá? É como se tivesse aqui, ó, uma bobina aqui e uma bobina aqui. O que está gerando uma corrente elétrica do lado de cá? Isso é muito louco. É muito louco, né? A pessoa fala assim, nossa, isso é mágica. É uma teoria muito doida. Por quê? Porque aqui, ó, quando eu passo essa energia que precisa se gerar um fluxo magnético variável, ele vai gerar esse fluxo nesse cara aqui. E esse fluxo magnético, não é elétrico, é magnético, ele vai ser direcionado por esse núcleo, né, que é ferromagnético. Então, vai passar um fluxo aqui, ó, de fluxo eletromagnético, e esse fluxo vai induzir nessas espiras energia. Voltando, repetindo, só para vocês entenderem o quão louco é a lei de Faraday. Esse fio, tá aqui as espiras do lado de cá, as espiras do lado de lá, elas não têm conexão entre elas, elas têm só o material passando por dentro aqui, passando por dentro ali, né? Passando por dentro, passando por dentro. E aí, essas espiras aqui vão induzir um sinal eletromagnético aqui, nesse núcleo, e ao esse sinal passar por dentro dessas outras espiras aqui, ó, ele vai induzir nessas espiras, nesse fio, um sinal que vai sair do lado de cá.
Queria ver a cara de vocês falando assim agora. Oh, isso é um negócio muito louco, professor. E isso acontece. E acontece de várias formas diferentes, tá? A indução, ela só não acontece. O efeito indutivo não é só no transformador. Na aula passada, eu acho que eu contei para vocês do efeito indutivo que teve ao cair uma descarga atmosférica, um raio próximo da minha casa, induziu na fiação da minha casa e pegou fogo nessa parte da fiação, estourou um vidro do banheiro. Foi um negócio muito, muito interessante, né? Ou muito perigoso também. E danificou, inclusive, a minha geladeira, né? Porque induziu na fiação e danificou o equipamento elétrico. Por quê? Porque o raio ele também teve uma variação rápida, mas teve uma variação, gerou um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético encontrou uma fiação. Ao pegar nessa fiação, ele faz o quê? Ele induziu uma energia nessa fiação, que é algo muito semelhante ao que nós estamos falando aqui, ao funcionamento do transformador. Tá? Então, não quero vocês sonhando com o transformador à noite, tá? Não precisa sonhar com isso. É preciso só que vocês entendam que ele funciona. É assim que ele funciona, em cima da lei de Faraday. E como que é a relação dessas grandezas, né? Porque você tem o quê? Você tem uma tensão de entrada V1, você tem uma corrente de entrada I1. Você tem um número de espiras, né, dessa bobina na entrada do transformador, você vai ter o número de espiras da bobina da saída do transformador, você vai ter a corrente de saída do transformador, você vai ter a tensão de saída do transformador. Professor, o material é o ferro magnético, o número de chapas que eu uso, isso vai dar a eficiência do transformador, tá? Que nós vamos tentar não entrar nesse tópico por enquanto, nós vamos considerar um transformador mais próximo do ideal. Vamos considerar os transformadores que nós estamos usando são transformadores bem construídos, bem dimensionados, e vamos trabalhar com essa fórmula geral, que é a fórmula que relaciona o quê? A tensão de entrada V1 com a tensão de entrada V2, de acordo com o número de espiras N1 para o número de espiras N2. Então, veja bem, muita atenção nesse momento. A tensão de entrada V1 está proporcional a V2, que é a tensão de saída, tão como N1 está proporcional a N2, que é o número de espiras do primário, o número de espiras do secundário. Professor, que negócio diferente, né? É diferente. Se vocês pensarem rapidamente comigo, vamos fazer uma pequena alteração algébrica aqui. Se você passar esse V2, que está aqui dividindo, para o lado de lá, multiplicando, então vai falar o quê? Ó? V1 é igual a N1 sobre N2 vezes V2, tá? Deixa eu ver se vai ficar mais fácil enxergar assim. Na verdade, eu vou escrever para vocês, para ficar uma maneira mais fácil de vocês enxergarem. Vou escrever aqui no chat para vocês. Ó, nós vamos ter que V2 vai ser igual. O que eu vou fazer? Eu vou inverter os dois lados da equação, tá? É como se V2 passasse para cima no numerador e N2 também subisse para o numerador. Quando você inverte os dois lados, não tem problema. Então, se inverter os dois lados, aí vai ficar N2 dividido por N1 vezes V1. Então, o que eu fiz? Eu inverti os dois lados aqui, ó. V2 passou para o numerador, V1 para o denominador. N2 para o numerador, N1 para o denominador. Aí, quando eu fiz essa inversão, eu passei o V1 multiplicando, tá? Então, o que eu quero mostrar com essa fórmula aqui? V2 é igual a N2 sobre N1 vezes V1. Quanto maior for N2, que é o número de espiras do secundário, maior vai ser a tensão no secundário. A tensão no secundário vai ser proporcional ao número de espiras. Aí você fala assim, parece que tem alguma lógica. E tem! Por quê? Porque a grandeza da saída, a tensão, a corrente induzida, que vai gerar tensão, ela é o quê? Ela é induzida na onde? Na espira. Então, se eu tenho mais espiras, a indução tende a gerar o quê? Um efeito maior.
Então, se você tem um número de espiras maior no secundário, você vai ter um efeito indutivo maior, você vai ter uma grandeza induzida maior. Então, você vai ter o quê? Uma tensão V2 maior, tá? Então, todo mundo, capite? Todo mundo está conseguindo enxergar pelo menos uma luzinha aí nesse conceito? Não quero que vocês falem, todo mundo, eu entendi plenamente a lei de Faraday, com 1 minuto de explicação do professor Rodrigo. Gente, isso é impossível. Eu apenas passei para vocês um conhecimento, um conceito, uma informação. Lei de Faraday. Quem quiser pesquisar mais vai ter que correr atrás, olhar, verificar, porque a lei de Faraday ela tem toda uma base de física, de eletromagnetismo para se entender. Mas é a lei de Faraday que baseia o funcionamento de um transformador, que é a parte da indução eletromagnética. O transformador, considerando a lei de Faraday, ele funciona baseado nessa fórmula, né, de proporcionalidade entre tensão e número de espiras. É assim que o transformador é montado, e é essa fórmula que rege o fenômeno. Essa fórmula consegue representar matematicamente o fenômeno que acontece em um transformador. E é a partir dessa fórmula que nós conseguimos fazer algumas contas importantes. Tranquilo? Enquanto vocês estão pensando para falar que estão com dúvida ou não, eu vou falar mais algumas coisas importantes. Primeiro, o transformador, ele muda a amplitude do sinal, mas ele não muda a frequência nem a fase do sinal. Tá? Ele muda a amplitude, ele não vai mudar nem a frequência nem a fase. Tá bom? Professor, tem perda no sinal ao passar para o transformador? Sim, o transformador real, nós estamos falando de transformador teórico para a gente entender o funcionamento dele. Mas o transformador real, ele tem o quê? Um conceito, uma característica chamada eficiência. Então, se a eficiência dele for baixa, ele vai ter muita perda. Como que eu consigo ver essa perda? Ele esquenta muito. Quando ele tem pouca perda, ele esquenta muito pouquinho. Gente, conceito de eficiência, vamos mudar para uma pergunta. Professor, como eu sei perceber se um equipamento eletrônico é mais eficiente ou menos eficiente? Via de regra, é através do calor. Lâmpada a LED, lâmpada fluorescente. LED é muito mais eficiente. Uma lâmpada de LED que tem um efeito luminoso equivalente a 100 watts, que depois a gente vai ver que, na verdade, a gente vê em lumens, você põe a mão nela, você consegue até pôr a mão nela. Mas agora, a pergunta, você consegue pôr a mão numa lâmpada de 100 watts incandescente depois de 1 hora de funcionamento? Consegue, mas você vai fazer até bolha na sua mão, porque vai queimar, porque fica muito quente. Por quê? Porque a lâmpada... Nem 5 minutos, isso aí. Porque a lâmpada incandescente, ela tem vários benefícios, tá, gente? Não fique falando mal de lâmpada incandescente, não. A lâmpada incandescente, nós vamos falar sobre ela, tá? Sobre características, tudo. Mas, contudo, todavia, entretanto, ela é menos eficiente que o LED. E o LED, por ser mais eficiente, ele gera menos calor. E o calor, normalmente, tá? Normalmente, não é uma regra 100% dos casos, mas normalmente ele mostra para você perdas, principalmente perdas de energia. Tá? Beleza? Go ahead. Vamos continuar. Vamos voltar aqui então. A turma está tranquila, todo mundo balançando a cabecinha assim. Estou imaginando, né? Todo mundo balançando a cabecinha assim, o professor, então eu vou para frente. Então lá, mais alguns pontos importantes. Eu queria muito fazer, por favor, gente, anote a formulinha aí, ó. Faça igual eu aqui, ó. O que vocês vão fazer? Vão pegar, anotar a formulinha. V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Anotou? Então vamos para a próxima página. Essa disciplina nossa, vocês vão ter que ter caderno de rascunho, tá, gente? Nós vamos fazer exercício de fixação, exemplo de fixação, exercício de fixação, tá? Durante as aulas. Então, vai lá. Nós temos um conceito que chama relação de transformação, que a gente chama de RT, tá? RT. Um conceito aí que alguns usam, mas nem todos usam. O mais importante é essa fórmula. V1 sobre V2, N1 sobre N2. Ah, professor, é difícil? Não, que difícil. Você guarda tensão, que transforma a amplitude da tensão. Ele relaciona tensão e número de espiras. De um lado, V1 sobre V2, do outro lado, número de espiras. N1 sobre N2. É só você guardar isso, tá?
Não é tão difícil assim, não. E a relação de transformação é o quê? V1 sobre V2 e N1 sobre N2, né? Então, tem a relação de tensão e a relação de espiras, tá? Os dois lados da fórmula. Então, exemplo, uma razão de tensão 1/4 em um transformador significa para cada volt no primário, temos 4 volts no secundário, tá? Que é essa relação de transformação aqui, ó, de tensão. Uma razão de tensão 4/1 em um transformador significa que cada 4 volts do primário, temos 1 volt no secundário. Transformador abaixador e o de cima é um transformador elevador. Tranquilo? Vamos lá. Então, vamos para o exemplo de fixação. Pá, chegou a hora de você usar seu caderninho, que faz 2 segundos que eu mandei que você precisa, falei que você precisa ter. Então, vamos lá. Fixação. Hora de treinar. Ó, seja um transformador com núcleo de ferro, tá? Funcionando numa linha de 120 volts. E ele possui 500 espiras no primário, 100 espiras no secundário. Calcule a tensão no secundário. Então, vamos lá. Deixa eu voltar lá no desenho e já coloco para vocês. Então, a gente vai ter só anotar aqui os dados para depois conseguir falar com vocês. N1, 500, N2, 5. Então, vamos lá. Então, anotem esses dados aqui, importantes, tá? Então, V1, 120 volts, N1, 500 espiras, N2, 100 espiras. Quanto vale V2? Então, aqui, ó, eu tenho V1 igual a 120 volts, tenho N1 igual a 500 espiras, N2 igual a 100 espiras. Aí eu estou perguntando, qual a tensão que vai ter aqui no secundário? Então, vamos lá. Sim, Bianca, vou sim, tá? Vou colocar todos esses slides para vocês. Logo no finalzinho da aula, eu já coloco para vocês os slides. Então, vamos lá. 2 minutinhos para você fazer a conta. Vou fazer aqui também. Cadê minha calculadora? Primeira pergunta importante. Vocês acham que esse transformador ele vai ser um elevador de tensão ou um abaixador de tensão? Vocês já fizeram as contas aí, como é que eu vou fazer aqui também? Vai ser um abaixador de tensão, isso mesmo, tá? Vai ser um abaixador de tensão, porque nós temos o quê? Só olhar, né? Nós temos nós temos um número de espiras do primário maior que o número de espiras do secundário. Então, se você tem menos espiras no secundário, você vai ter o quê? Menos tensão induzida no secundário. Então, ele vai ser, logicamente, um abaixador. Então, gente, eu vou colocar para vocês aqui. Tanto o Carlos quanto o Éder, dá uma olhadinha aqui
porque o valor dá igual ao do pessoal aqui embaixo. Luan, na verdade, vocês estão acompanhando comigo, né, os exemplos, e aí eu prefiro deixar para pôr o slide depois, né, tanto o Luan perguntou quanto a Bianca. Por quê? Porque vocês conseguem acompanhar comigo de acordo com o que eu vou passando. Se eu passo o slide para vocês primeiro, vocês vão lá na frente, às vezes já tem o exercício resolvido, e aí vocês já olham e aí tira o spoiler, né, da aula. Então é melhor, eu prefiro que vocês vão acompanhando, depois na hora que vocês forem revisar, fazer o exercício de fixação, vai estar tudo lá disponível para vocês ainda hoje, tá? Todo o material, tá bom? Então vamos lá, a fórmula. Vou colocar a fórmula aqui para vocês na nossa interação. A fórmula é V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Não é isso? Aqui é a fórmula. V1 eu tenho 120 dividido por V2. Isso aqui vai ser igual a N1 eu tenho, que é 500, dividido por N2, que é 100. Correto? O que eu faço aqui? Ó? Logo de cara, 500 por 100, eu corto 0 com 0, 0 com 0, 0, vira aqui uma relação de 5. 5, correto? Uma relação, deixa eu ver se eu escrevi certinho, 120 por V2, 500, tá, 5. Isso. Aí, aqui, o que eu vou fazer? O V2 vai passar, ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando, tá? E esse 5 vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 120 dividido por 5, vai ser igual a V2. Eu vou mudar o V2 só de lado para ficar mais fácil de chegar. V2 é igual a 120 dividido por 5 dá os 24. 24 volts. Beleza? O que vocês acharam disso aí? Difícil? Professor, boa noite. Na verdade, eu não entendi nada, que está muito. Eu estou meio cego, não estou enxergando direito. Está muito pequeno, aí não deu nem para saber como está fazendo. Tá bom? Vou ter Vamos que. lá. Cadê? Sabe lá na frente. Agora vai ficar grande. Faz favor, porque eu de matemática está osso, viu? Vamos lá. A fórmula é o quê? V1 dividido por V2. Eu não vou ficar usando o de fórmula aqui do Word, não, que tá muito trabalho para montar, tá, gente? N1 dividido por N2. Isso é a fórmula. Os dados do nosso problema. V1, nós vimos que V1 é o quê? 120. Então, vai V1 a 120 dividido por V2. V2 eu não tenho. Isso é igual ao quê? N1, 500 que eu tenho, dividido por 100. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou continuar com 120 lá de cá, dividido por V2, vai ser igual 500 dividido por 100, corta 0 com 0, 0 com 0, 500 por 100 dá 5. Beleza? Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o V2 que está dividindo para lá, multiplicando. Então, 120 vai ser igual a 5 vezes V2. Agora eu vou fazer o quê? Vou passar o 5 que está multiplicando aqui para o outro lado dividindo. Então, 120 dividido por 5 vai ser igual a V2. Aí eu faço o quê? V2 é igual a 120 dividido por 5 é 24 volts. Atenção. Acho que agora ficou um pouquinho mais fácil de enxergar. Beleza, Silvano? Melhorou um pouquinho para enxergar?
Beleza, professor. Deixa eu Silvando, né? organizar. Valeu, obrigadão mesmo. Silvando. Pode sim, Alessandra, não tem problema não. Sem problema. Pode jogar direto. Eu fiz toda essa manipulação aqui, porque hora vai faltar a variável V1, hora vai faltar V2, hora vai faltar N1, hora vai faltar N2. Por quê? Porque se você depois, eu vou trabalhar com transformador, por exemplo, seja a opção de trabalhar com transformador. Pode ser que você precise fazer o quê? Calcular o número de espiras para você ter a tensão na saída que você quer, entendeu? Então, quem trabalha fabricando transformadores, às vezes ele tem a tensão de entrada, a tensão de saída, e aí ele manipula o número de espiras da entrada e da saída para conseguir esse fator de transformação, tá? Então, pode ser que se você venha trabalhar com produção de transformadores, né, nunca se sabe, essa fórmula ela pode ser usada também com as outras variáveis, mas sem problema, não tem problema de usar, tá? Gente, exemplo número 2, exemplo number 2. Um transformador de potência tem a razão de espiras de 1 para 5, tá? Um transformador de potência tem uma razão de espiras de 1 para 5. Se a bobina do secundário tiver 1000 espiras e a tensão no secundário for de 30 volts, qual a tensão no primário e o número de espiras no primário? Anota aí. Vou anotar aqui também. Então tá, o transformador tem a relação 1 para 5. Relação de espiras, tá? Para cada uma espira no primário, 5 no secundário. Cada uma espira no primário, 5 no secundário. Se a bobina do secundário, então N2 tiver igual a 1000 espiras, tá? E a tensão no secundário, V2, é igual a 30 volts, ele está perguntando o quê? Qual a tensão V1 e o número de espiras no primário, que é N1. Então, vamos lá. Mais 3 minutinhos para vocês fazerem. Lembrando, ó, a relação de espiras. Para cada uma espira no primário, você tem 5 no secundário. Então, quer dizer o quê? Que você tem menos espiras no primário. Uma relação de 5 vezes, tá? Você tem mais espiras no secundário. Se você tem mais espiras no secundário, a tensão maior vai ser no primário ou no secundário? Eu não vou responder. Vamos fazer a conta de novo. Vamos lá. Então, 3 minutinhos. Vou fazer a conta aqui também.
Vamos lá, nós vamos fazer a continha juntos de novo. Todo mundo? Vai, só mais um minutinho aí. Vamos lá, então. Vou fazer a continha na nossa folha aqui. Vamos lá de novo. Essa é a fórmula principal, correto? Todo mundo comigo? Só que eu tenho o quê? Eu falei que a relação é 1 para 5. A relação do primário para o secundário é 1 para 5. Então, eu estou falando aqui, ó, 1. Essa eu acho que eu vou colocar, inserir aqui, calma aí. Essa é mais fácil de enxergar. Então, eu tenho a relação de 1 para 5. Vai ser igual. Essa é a relação que eu falei, ó. 1 para 5. Aí eu tenho aqui o N1. E aqui eu tenho N2. Tá? Essa é a ideia. Então, eu tenho a relação de 1 para 5. O que eu vou fazer agora? Quanto vale o meu N1? Eu não tenho, é o que eu quero saber, né? Eu sei o N2. Então, meu N2, ele vale 1.000. Aí eu faço a conta aqui, ó. Tá? Faço a conta. Opa. Esse N2 aqui, isso aqui tudo vai virar só N1. Que eu vou passar o... Opa. Eu vou passar esse 1.000 multiplicando aqui, ó. Então, 1.000 passou para cá. 1.000 passou multiplicando, estava aqui no denominador, passou cruzado multiplicando, ó. Passou cruzado multiplicando. E aí, nós vamos ter a resposta que N1 vai ser 1.000 dividido por 5, que é 200. E aí, você pode mudar a igualdade, né, de lado, sem problemas. Então, muda aqui, ó. Opa. N1 igual a 200 espiras. Esse negócio de passa multiplicando, passa cruzando, de vez em quando embola a cabeça, mas só praticar. Se a relação é de 1 para 5, tensão secundária, 30 volts, só dividir 30 por 5. Isso aí, ó. Então o pessoal já tá começando a fazer as contas mais simples, né? É mais ou menos isso mesmo. Dá para conseguir enxergar de forma mais simples, sem problemas, tá? Aqui a gente conseguiu achar o número de espiras e agora a tensão, a gente volta lá em cima, ó. Nós temos a mesma relação. Ou a gente pode fazer a fórmula, né? Deixa eu colocar a fórmula aqui só para ficar bonitinho. Aqui eu tenho V1, que é o que eu quero, né? E eu tenho V2, V2 é 30. Aqui eu tenho N1, N2 vale 200. Aqui eu tenho N2 que vale 1.000. E é exatamente o que já foi falado, né? Isso aqui é a relação 1 por 5. Então, é a mesma coisa aqui. Isso aqui vai dar 1 e 5 também, que a gente já tinha falado. Beleza.
Fazendo isso, eu faço o quê? Isso aqui tudo é V1, o 30 passa multiplicando, né? Esse 30 passa multiplicando, e aí a gente faz 30 dividido por 5 é igual a 6. Passei esse 30 multiplicando, aí ficou 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 é 6. 5 é 6, 30. Gente, tranquilo como um grilo, manso como um ganso, suave na nave, sem crise, por enquanto, exemplos tranquilos, para sermos felizes. Vamos então? Bora. Vou continuar aqui. Qualquer coisa, vocês gritam aí. Professor! Parei! Beleza. Relação de corrente, tá? A relação de corrente, ela é inversamente proporcional à relação de tensão. Por quê, professor? Simples. Porque nós temos a seguinte fórmula. Porque nós temos... Tá, pode falar, Júlia. Alguém quer falar? Não, foi sem querer, professor. Foi sem querer? Eu estava todo feliz, Júlia, que você se manifestar, falar algo. Mas tá bom, pelo menos você falou alguma coisa no microfone, já fiquei feliz. Tá, ó. Por que a relação é inversamente proporcional? Por causa dessa fórmula mágica aqui, ó. Que vocês devem lembrar também das outras disciplinas. Potência é V vezes I. Simples assim, professor. Simples assim, tá? Algo que nós vamos falar do transformador ideal, tá? Vamos lá, transformador ideal. Vamos voltar aqui. Eu vou mostrar de novo para vocês. Nesse transformador ideal, nós temos o quê? A potência no primário, a potência do lado de cá, a potência P1, potência do primário, ela vai ser igual à potência P2 no secundário, tá? Isso, relembrando, isso considerando o transformador ideal. Ideal o quê, professor? Sem perdas, tá? Não esquenta, não gera efeito Joule, nada, sem perda nenhuma. Eficiência, 100% de eficiência, tá bom? Considerando esse conceito, nós temos que a potência no primário é igual no secundário. Então, pensando dessa forma, o que acontece? Se a gente tem que P1, que é a potência no primário, é igual a potência no secundário, nós vamos falar o quê? Que V1 vezes I1 vai ser igual V2 vezes I2. Por quê? Potência é V vezes I. Se a potência no primário é igual a potência secundária, então a potência no primário, potência é V vezes I. Então, V1 vezes I1 é igual a potência V2 vezes I2, tá? E aí, nessa relação, o que a gente consegue falar? Se V aqui, ó, se essa tensão, por exemplo, ela está diminuindo, daqui para cá, ela está diminuindo, ó, considere V1, sei lá, 100, aí veio para cá, caiu para 10. Se a tensão caiu, mas a potência, que é a multiplicação em tensão e corrente, continua a mesma, o que vai acontecer com a corrente? Na opinião de vocês? Pam, param, pam. Potência no primário é igual a potência secundária. Potência é igual a V vezes I. Se a tensão do primário é um valor e no secundário ela diminuiu, o que tem que acontecer na corrente para manter a potência constante, a potência igual? A corrente tem que... Tem que aumentar a corrente, professor? Isso, Fulvio, obrigado. É muito importante. Eu fico tão feliz quando vocês falam no microfone. Obrigado. Isso mesmo, por quê? Se a potência é constante, a potência primária é igual a potência secundária. Se a tensão no primário é 100 e caiu para 50, por exemplo, nós temos que ter uma compensação que vai vir pela corrente. Para quê? Para manter a potência constante. Então, se cai o V, aumenta o I. Se aumenta o V, diminui o I.
tá? Por isso que a relação de corrente é diferente da relação de tensão, porque é inversamente proporcional. Se a tensão é proporcional, a corrente é inversamente proporcional. Para quê? Por quê? Para manter as regras da eletricidade. Essa nova fórmula que eu passei aqui, V1 igual a V2, V1 sobre V2 é igual a I2 sobre 1, desculpa, isso aqui é para corrente, né? Para a tensão, a gente já tinha visto, V1 sobre V2 e 1 sobre V2. Essa regra ela não pode de jeito nenhum bater, né, e conflitar com as regras da eletricidade. Potência V vezes I e EV sobre R. Leis fundamentais, lei de Ohm. Tá? Então, é para agregar. Essas leis vieram para agregar e de forma alguma chocar, né? Então, por isso que nós temos a questão de ser inversamente proporcional, né? A relação, ela muda, ó, V1 por I2, EV2 por I1. Então, é inversamente proporcional. Preciso saber as duas? Não. Se você conseguir se lembrar a primeira, que é a da tensão, que é proporcional e é muito mais fácil de guardar, você consegue resolver qualquer exercício, tá? Então, vamos lá. Mais 2 exemplos aí para a gente ficar fera. Então, tá. Vou até anotar aqui também, minha folhinha de rascunho. Mais 2 exemplos. Quando o enrolamento do primário de um transformador do núcleo de ferro funciona com 120 volts, então você tem o quê? V1 igual 120 volts. A corrente no enrolamento é de 2 amperes. Então, você tem I1 igual a 2 amperes. Calcule a corrente no enrolamento secundário. Então, eu quero saber I2. Quero saber I2. E no enrolamento secundário, se a tensão for aumentada para 600 volts. E 2 que eu quero saber. Se a tensão for aumentada para 600 volts. Então, vamos lá. Essa é um pouquinho mais... Vamos lá, vamos voltar à fórmula. Anotem a fórmula aí, ó. V1 sobre V2 é igual a I2 sobre I1. Só para vocês entenderem, tá? A corrente aumentada é na saída, tá? Então, que considere V2 aí igual a 600 volts, tá? Calcule a corrente no enrolamento secundário se a tensão for aumentada para 600 volts. Então, a tensão na saída está em 600 volts.
Na verdade, vão ser 0,4 amperes. Vamos fazer. Vamos lá. É que esse aqui ficou um pouco mais chato de entender a pergunta, né? Mas vamos lá. A fórmula, nesse caso, é V1. Vou colocar para inserir também, só para ficar bonitinho, vai. Ai, calma aí. V1 sobre V2 vai ser igual I2 sobre I1. Lembrando, é inversamente proporcional. Tá? Essa é a fórmula. Aí nós temos o quê? Nós temos que V1 a gente tem? Tem. V1 é de 120. V2 a gente tem? Tem. 600. Apanhando aqui. E 2 é o que a gente quer. E 1 é 2 amperes. Tá? Então vai ser o quê? 120 vezes 2 dividido por 600 vai ser igual a I2. Aí, 240 por 600 dá 0,4 amperes. É igual a I2. Tranquilo, gente? Isso. Bianca, dá para fazer direto sim, tá? Sempre dá, porque é uma formulinha muito simplificada, né? Sempre dá para fazer direto sim, tá? Gente, exercício número 5, exemplo número 5, também é na mesma linha de pensamento. Aí agora vem um conceito muito importante dentro da nossa disciplina e dentro da eletricidade, tá? É o conceito de eficiência energética, tá? Conceito de eficiência energética. Conceito de eficiência vou dar um exemplo mais clássico para vocês. Eficiência tem a ver com o quê? Com o quanto eu gasto de energia para realizar uma determinada tarefa, tá? O quanto eu consumo de energia para realizar uma determinada tarefa, né? Então, por exemplo, você coloca assim, o conceito de eficiência pode ser usado para várias coisas diferentes. Por exemplo, você tem duas pessoas, uma pessoa A e uma pessoa B. E aí, quanto tempo a pessoa A levou para fazer uma atividade X e quanto tempo a pessoa B levou para fazer a mesma atividade? A pessoa que gastou menos tempo, a gente fala que é o quê? Mais eficiente. Por quê? O tempo da pessoa trabalhando tem a ver com a energia que ela está usando. Entende? Então, se ela gastou menos tempo, ela gastou para fazer o mesmo trabalho, menos energia. Então, potência tem a ver com trabalho e energia dispensada, tá? Então, o outro exemplo clássico de energia elétrica, né? A lâmpada incandescente, desculpa, né? Deu um branco aqui, e a lâmpada LED, tá? Para duas lâmpadas que geram a mesma luminosidade, então a luminosidade é a mesma, a lâmpada LED, ela consome menos energia elétrica para gerar aquela luminosidade X.
A lâmpada incandescente, ela consome, ela gasta mais energia elétrica para gerar a mesma luminosidade. Então, a grande questão é o quanto de energia eu consumo para realizar aquele trabalho, né? Dentro do conceito de transformador, você está transformando uma tensão na entrada para uma tensão na saída. Você tem uma potência na entrada do transformador e uma potência na saída do transformador. Então, um transformador ideal é que tenha a potência na saída igual na entrada. Aí você vai ter o quê? Um equipamento de 100% de eficiência, um transformador. Só que o quê? Gente, o mundo ideal não existe, né? Na verdade, ele é teórico para a gente enxergar o que eu estou mirando, o que eu gostaria. Então, normalmente, o que você vai ter na saída? Uma potência menor que na entrada. Desculpe. Então, normalmente, a eficiência de equipamentos, a eficiência de transformadores sempre é menor que 100%, tá? Então, mas muitos casos, elas são bem próximas, sim, tá? Muitos equipamentos, às vezes, conseguem chegar bem próximos de 100%. Para um transformador ideal, vamos só ler aqui, podemos dizer que a potência de entrada do primário é igual à potência de saída no secundário. Foi o que a gente considerou até o momento. Assim, a eficiência desse transformador é de 100%. Lembrando que eficiência, a fórmula de eficiência, é igual a potência na saída, dividido pela potência na entrada, vezes 100. Nós vamos trabalhar com esse conceito um pouquinho mais para frente, daqui um pouco. Mas sabemos que existem perdas no núcleo e no colo. Assim, a eficiência de transformador na prática é menor que 100%. Tá? E aí, a gente, só para fechar esse assunto de eficiência com transformador. Tranquilo? Até aqui? Dúvidas? Então, esse primeiro momento da aula foi sobre transformadores, tá? Daqui a pouco eu vou passar um pouco mais, na verdade, exercícios para vocês praticarem envolvendo transformadores e também um pouco de revisão dos conceitos anteriores. Então, aqui eu vou parar esse primeiro momento da aula, depois nós vamos começar com uma segunda aula com um segundo conceito que a gente vai mesclar.